Parecia um jogo que o Flamengo controlaria cedo ou tarde, mas a partida nunca caminhou totalmente nessa direção. Este é o canal Não Vi o Jogo. Fica comigo que eu vou te contar a história da partida. No Barradão, o Vitória venceu por 2-0 e virou o confronto da Copa do Brasil depois da derrota por 2-1 no jogo de ida. Foi uma partida em que o placar nasce muito mais da eficiência e da resistência do mandante do que necessariamente de domínio territorial. O Flamengo passou longos períodos rondando a área, finalizou bastante, criou situações claras, mas encontrou um adversário compacto, um goleiro muito seguro e pouca precisão nos momentos decisivos. O Vitória entrou tentando acelerar o jogo sempre que recuperava a bola. Não queria trocar passes longos nem disputar posse. A ideia era atacar rápido os espaços deixados pelo Flamengo. O Flamengo começou ocupando o campo ofensivo, mas sem conseguir transformar presença em controle real. A circulação era alta, mas o time encontrava muita gente por dentro e pouco espaço limpo perto da área. Até que logo cedo, aos 7 minutos, o Vitória encontra um corredor pelo lado. A defesa demora a proteger a entrada da área e Eric aparece livre para finalizar com força. O lance muda completamente a sensação da partida, porque obriga o Flamengo a acelerar ainda mais o ritmo. Depois do gol, o jogo praticamente assume um padrão único. O Flamengo fica mais tempo no ataque, acumula finalizações e começa a empurrar o Vitória para trás. Mas existe uma diferença importante entre atacar e realmente controlar. O Flamengo chegava muitas vezes já perto da área congestionada, forçando cruzamentos, rebotes e conclusões rápidas. O volume existia, mas a qualidade das finalizações variava bastante. O Vitória, por outro lado, aceitava jogar sem a bola. A linha defensiva protegia bem a região central, acumulava bloqueios e afastamentos, e o time tentava sobreviver até conseguir algum escape. Lucas Arcanjo começa a ganhar importância ainda antes do intervalo. Ele aparece em cabeçada de Bruno Henrique, segura a finalização de Luiz Araújo e impede que a pressão vire empate. Isso sustenta emocionalmente o Vitória dentro do jogo. O Flamengo também teve dificuldade para dar continuidade às jogadas, porque errou bastante na construção curta. Muitas posses terminavam rápido demais, o que deixava a partida quebrada e permitia ao Vitória reorganizar o bloco defensivo. O primeiro tempo termina com a sensação de pressão visitante, mas também com a impressão de que o Vitória estava confortável dentro do plano que escolheu. O Flamengo volta tentando aumentar ainda mais a intensidade. O time adianta a linha, ocupa a área com mais jogadores e começa a transformar o jogo quase num ataque contra a defesa. Só que o Vitória consegue atravessar o momento mais pesado da pressão sem perder organização, e quando encontra espaço para respirar, leva perigo. Aos 16 minutos, Renato Kaiser recebe em transição rápida, invade a área e obriga a Rossi a trabalhar. Era o aviso de que o Vitória ainda conseguia escapar quando o Flamengo se lançava demais. Pouco depois, aos 17 minutos, o lance nasce numa bola parada. A defesa não consegue afastar completamente e Luan Cândido aproveita o espaço para finalizar e ampliar. O jogo muda de peso naquele instante porque o Vitória passa a controlar não a posse, mas a ansiedade do confronto. O Flamengo continuou finalizando muito. Pedro teve chance clara dentro da área. Léo Pereira apareceu livre em bola aérea. Samuel Lino desperdiçou uma oportunidade importante, mas faltou precisão. Esse talvez seja o retrato mais claro da partida. O Flamengo terminou com um volume ofensivo alto e muitas chegadas, mas obrigou o Lucas Arcanjo a trabalhar principalmente em conclusões previsíveis ou mal ajustadas. O goleiro fez grandes intervenções, mas o ataque visitante também colaborou para que o placar permanecesse intacto. As entradas de Everton e Pedro aumentaram a presença ofensiva, mas também deixaram o time ainda mais exposto aos contra-ataques. O Vitória soube administrar esse cenário com muitas disputas físicas, cortes defensivos e interrupções no ritmo. Nos minutos finais, o jogo ficou totalmente na mão emocional do Vitória. O Flamengo seguia tentando empurrar a decisão para um gol que nunca chegou, enquanto o mandante defendia cada bola como se fosse a última. Lucas Arcanjo sustenta o resultado em vários momentos importantes. As defesas ao longo do jogo impediram que a pressão do Flamengo mudasse o cenário da partida.
Luan Cândido teve papel decisivo defensivamente e ainda apareceu para marcar o segundo gol. Participou diretamente dos dois lados do jogo. Zé Vitor também fez uma partida muito forte sem a bola. Ganhou disputas, protegeu a entrada da área e ajudou a manter o time compacto durante quase todo o confronto. No Flamengo, Luiz Araújo foi quem mais tentou acelerar o ataque antes das mudanças. Bruno Henrique conseguiu aparecer em boas zonas da área, mas encontrou pouco espaço limpo para finalizar. Pedro entrou bem e aumentou a presença ofensiva, mas o time já jogava num cenário de pressa constante. O placar não traduz exatamente o volume do jogo, mas explica perfeitamente a diferença de eficiência entre os times. O Flamengo produziu para marcar pelo menos uma vez, mas finalizou mal em momentos importantes e encontrou um Vitória extremamente comprometido defensivamente. Já o time baiano aproveitou cedo a oportunidade que teve, suportou a pressão e soube transformar resistência em vantagem emocional. É uma vitória construída muito mais na organização, na sobrevivência defensiva e na eficiência, do que no controle do jogo. E justamente por isso, talvez tenha sido ainda mais valiosa.